Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, é com imensa alegria que nós retornamos aqui hoje. Hoje, dia 16 de abril, nós retornamos aqui com a hora do milagre. Glórias a Deus. Deus nos deu essa graça de retornarmos aqui com esse projeto. E hoje nós começamos aqui, nesse retorno, com uma campanha de oração. Nós estamos aqui retornando com esse projeto Hora do Milagre. Hoje, 16 de abril, 5 horas e 37 minutos da manhã. Estamos iniciando hoje uma campanha de oração. Campanha de Naamã. Essa campanha será 7 dias. 7 dias. 7 dias mergulhados na presença de Deus. Todas as manhãs, durante 7 dias, estaremos aqui mergulhando na presença do Senhor. Campanha de Naamã. Porque nós precisamos mergulhar. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos, neste momento, de estar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que nessa campanha, muitos milagres irão acontecer na minha vida e na sua vida. Por isso, Deus colocou esse propósito na nossa vida, de estarmos aqui, nessa campanha de oração, durante 7 dias. 7 dias, mergulhando na presença do Senhor, porque o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer te abençoar. Aleluia. Você que for chegando nessa live, vai deixando o seu pedido de oração. Não importa o momento que você chega, o importante é você chegar. Se o Espírito Santo te trouxe até aqui para assistir essa live, você estará mergulhando na presença do Senhor e o Senhor vai te abençoar. O Senhor tem uma palavra para você nessa manhã. Hoje é o primeiro dia de 7 dias de campanha de oração, campanha de presença do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Pode ter certeza que o Senhor tem algo para a minha vida e para a sua vida. Entre comigo nessa campanha desses 7 dias, a campanha de Naamã. Mergulhe na presença do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. E nesses 7 dias, nessa campanha de oração, Ele vai te abençoar. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua dificuldade, pode ter certeza que Deus quer nos abençoar e Ele vai nos abençoar e vai fazer grandes coisas na nossa vida, vai fazer milagre na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Vamos estar aqui iniciando com uma oração a Deus, oração ao Pai. Deus quer nos abençoar. Então, neste momento, vamos orar a Deus. Nós já estávamos aqui louvando o hino da harpa, aleluia. Já estávamos louvando o hino da harpa. Se Cristo comigo vai, e eu tenho certeza que Jesus está caminhando conosco. Jesus está comigo, Jesus está aí com você, aonde você estiver. E Jesus irá caminhar conosco nesses dias. Pode ter certeza. Vamos orar a Deus. Coloque aquilo que está no seu coração, aquilo que você necessita, coloque nas mãos do Senhor neste momento. Coloque nas mãos do Senhor, que Deus quer te ouvir neste momento. Feche seus olhos e abra o seu coração neste momento. E pode ter certeza que o Senhor irá te ouvir. Vamos iniciar essa oração ao Pai. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá, essa hora da manhã, nesse dia 16 de abril, meu Pai, de estarmos aqui na sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós acordamos
Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu a graça de acordar, nos deu a graça de estar aqui, meu Pai. O Senhor já fez um milagre na nossa vida, meu Pai. Estamos aqui na sua presença, meu Pai. Muitos não acordaram essa noite, meu Pai. Muitos não acordaram. Muitos já foram chamados para a eternidade, meu Pai. Pai amado, nós estamos aqui com esse privilégio, meu Pai. Quantos gostariam de estar aqui, meu Pai, mas talvez não encontraram forças para estar ainda na sua presença. Mas o Senhor os resgatará, meu Pai. Clamamos ao Senhor neste momento, meu Pai, por aqueles, meu Pai, que estão enfraquecidos na fé, aqueles que estão distantes da sua presença, meu Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, dê graça, meu Pai, dê força para se chegar à sua presença, Pai. Pai amado, Pai querido, abençoe, meu Pai, aqueles que neste momento estão trabalhando, aleluia, aqueles que estão trabalhando, aqueles, meu Pai, que sejam abençoados nos seus trabalhos, meu Pai, aleluia, aqueles que estão se preparando para ir trabalhar, para que tenham um dia próximo, para que tenha segurança nesse dia. Abençoe, meu Pai, nossos governantes, abençoe nosso político, abençoe a nossa nação, repreende todo o mal, meu Pai, todo o mal que tenta vir na nossa nação, repreenda todo o mal, toda a lei que venha contra a tua palavra, que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, clamamos que seja feita a sua vontade na nossa vida, na vida daquele irmão, daquela irmã que está chegando neste momento nessa live, meu Pai. Se o Senhor os chamou até aqui, porque o Senhor tem uma bênção na vida de cada um deles, meu Pai. Pai, nos dê graça, meu Pai, nesse primeiro dia da campanha, meu Pai, que essa campanha que será 7 dias mergulhados na sua presença, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê força para continuarmos aqui, meu Pai, mergulhados na sua presença durante 7 dias, durante essa campanha de Naamã, porque grandes coisas eu sei que o Senhor tem reservado nessa campanha, grandes coisas o Senhor tem reservado para a nossa vida, nós que nos achegamos até a Ti neste momento, Pai. Grandes, meu Pai, grandes coisas o Senhor fará por nós, meu Pai. Nos dê essa graça de perseverarmos nessa campanha, nesses 7 dias, meu Pai, nesses 7 dias de todo dia estarmos aqui, meu Pai, às 5:30 da manhã, mergulhando na sua presença, nesse projeto A Hora do Milagre, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoe meu Pai, abençoe João Paulo, abençoe a Adriana, abençoe a Jovita, abençoe a Beatriz. Oh, Pai amado, abençoe Edivelto, abençoe, meu Pai, aqueles, meu Pai, que têm pedido oração nessa hora do milagre, meu Pai. Aqueles que têm clamado a Ti, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu coloco a cada um que está chegando nessa live nas Tuas mãos, para que o Senhor possa abençoá-los nessa manhã, Pai. Pai amado, Pai querido, já te louvo, te agradeço. Que tudo seja para a sua honra e para a sua glória. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje, nosso primeiro dia da campanha. Hoje nós iniciamos, hoje dia 16 de abril, essa campanha de Naamã. Meu irmão, minha irmã, campanha é muito forte. Se você tem um propósito, se você está precisando de algo sobrenatural na sua vida, coloque nessa campanha. Mergulhe na presença do Senhor. Espere e verás a glória de Deus acontecer na sua vida nessa campanha. Essa campanha de Naamã, nós vamos estar fazendo uma leitura neste momento. Uma leitura que se encontra lá, 2 Reis. Hoje nós vamos fazer uma leitura extensa, depois no decorrer da semana nós vamos estar meditando nessa palavra. 2 Reis, no capítulo 5, aleluia. 2 Reis, capítulo 5, glórias a Deus. Do versículo 1 ao 14, nós vamos ler hoje 14 versículos. Glórias a Deus. Santo, santo, santo Senhor. Nós vamos ler 14 versículos. 2 Reis, capítulo 5,
a partir do versículo 1. Aleluia. A partir do versículo 1. Glórias a Deus. Santo, Santo Senhor. Vamos estar lendo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse-lhe: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? E ficou purificado. Glórias a Deus. Naamã, nós vamos estar falando sobre este importante homem sírio. Este homem que era um general de guerra, era o chefe do exército do rei da Síria. Um homem valoroso diante do seu rei. Diante do seu rei. Homem que tinha muito respeito. Um homem que lutava, que guerreava contra o povo de Israel. Que lutava contra o povo de Israel.
o homem de guerra. Naquela época, vivia uma época que a Síria vivia em constante guerra contra Israel. Constante guerra contra Israel. Aleluia. Quem era Naamã? Entre essas guerras de Israel existiam grandes guerreiros. E Naamã era um guerreiro sírio. E a Bíblia, e vamos ver que a Bíblia foca, dá ênfase a esse personagem sírio, um general do exército sírio, que guerreava contra o povo de Deus. Por que a Bíblia vem dar ênfase a esse general? Porque nós vamos entender do decorrer desses dias que Deus não escolhe pessoas para abençoar. Ele quer abençoar a todos. Deus tem um povo escolhido nessa terra. Deus tinha o povo de Israel escolhido. Mas Deus quer abençoar a todos, todo o povo da terra, porque Ele criou a todos. E Naamã guerreava contra o povo de Israel. Ele era um homem valoroso aos olhos do rei, que tinha ajudado ao exército sírio, ter dado livramento ao povo de Israel algumas vezes. Então ele era um herói valoroso, um homem valoroso. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Naamã quer dizer, em hebraico, quer dizer agradabilidade. Era o comandante dos exércitos segundo os estudos que a gente faz, na época o rei da Síria era Ben-Hadad II. Ben-Hadad II, no tempo de Jorão, rei de Israel. Ele é mencionado em 2 Reis, no capítulo 5. Ben-Hadad II era rei naquela época. O que nós vemos? O que nós vemos? Que o exército sírio teve grandes reis e combatia contra Israel naquela época. Existiam grandes conflitos, aleluia. Tinham grandes conflitos. Então, e Naamã era um general valoroso. Então, eles viviam em grandes conflitos, e aqui fala que ele já tinha ajudado ao seu rei ter tido alguns livramentos contra Israel. Eles viviam em guerras por territórios, guerra por tesouros. E a gente vai entender, se a gente for estudar as guerras que Israel, que o povo escolhido de Deus batalhava, sempre as guerras de Israel eram para se defender. Porque Deus havia prometido uma terra ao povo de Israel, e todas as outras nações sempre viravam contra Israel. Israel sempre batalhava para se defender. Israel tinha um Deus que os defendia. Só que o mesmo Deus que defendia Israel, nós vamos ver pela história, muitas vezes, mesmo Deus, o nosso Deus, os levou em cativeiro para livrar-nos, para prosperar e muitas vezes para lhe ensinar. Porque este povo de Israel muitas vezes foram desobedientes à palavra do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ben-Hadad II, que era rei na época, o reinado de Ben-Hadad II durou de 860 a 843 e 842 a.C. Ele foi, antecessor dele foi Ben-Hadad I. E seu sucessor foi Hazael. Hazael, que era considerado usurpador, né? Nós não vamos falar, né? Ben-Hadad II,
pelo que indica, a morte dele foi em 843 a.C. Glórias a Deus. Inicialmente, Ben-Hadad II guerreou contra Acabe. Quando Acabe era rei de Israel no início, então Ben-Hadad II guerreou contra o rei Acabe, cercando. Nós vamos ver aqui dois fatos importantes do rei Acabe, que era o rei de Israel na outra época, que Ben-Hadad II guerreou. Ben-Hadad II guerreou contra o rei Acabe, cercando a capital recém-erigida de Samaria. Ben-Hadad foi duro nos termos, né? E Deus interveio, né, nessa época que Ben-Hadad guerreou contra Acabe, que era o rei de Israel. Então, ali teve duas batalhas importantes, no período mais ou menos de 3 anos, e nós podemos ver que Deus interveio pelo rei Acabe e deu a Acabe vitória. Então, só para a gente entender como se funcionavam as guerras da época, em que Deus dava livramento, Deus sempre deu livramento ao seu povo, quando o seu povo era obediente à voz do Senhor, Deus os livrava. Quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, Deus sempre nos livra, Deus sempre nos protege, não importa as batalhas que nós passamos na nossa vida. Se nós formos obedientes, Deus sempre nos dá o livramento. Deus sempre nos dá o livramento. Glórias a Deus. Então, nós podemos entender pelas guerras, aleluia. Nós podemos entender pelas guerras, podemos entender pelas batalhas que o povo passou, que Deus sempre estava junto com o seu povo. Mas, de vez em quando, Deus usava o povo que era contra Israel e os abençoava também. E aqui nós vamos falar do general de Naamã, que era um general valoroso do rei sírio, que combatia o povo de Israel. Mas Deus queria fazer uma diferença na vida dele. Deus queria abençoá-lo. Por quê? Porque ele era um general valoroso, ele tinha um grande valor para ser o rei, só que ele tinha um problema, só que ele tinha um porém na vida dele. Ele tinha um porém que o atrapalhava. Né? Nós vemos o primeiro versículo que nós lemos, aleluia. Nós vemos no primeiro versículo que nós lemos, né? Que ele era um varão valoroso, mas ele, porém, era leproso. Ele tinha algo que atrapalhava na vida dele, que atrapalhava na batalha dele, né? Ele tinha força, ele tinha estratégia, ele sabia guerrear, era um dos favoritos do rei, só que ele tinha um problema, ele tinha um porém. Ele tinha um porém na vida dele, ele era leproso. E nós vamos ver, aleluia, o que a lepra representava naquela época, lá no Antigo Testamento. O que a gente pode entender da lepra? A Bíblia, especialmente no Velho Testamento, fala muitas vezes sobre o problema da lepra. Quando se fala de pessoas leprosas, a palavra significa uma doença da pele, né? E pode abranger tipos diferentes de doenças. Em outros casos, a mesma palavra fala de manchas em roupas ou paredes, algo que nós poderíamos chamar hoje de fungo ou mofo, né? Então, não só eles consideravam, naquela época, lá no Antigo Testamento,
quando o ser humano tinha uma doença na pele, às vezes era uma mancha, às vezes eram feridas, então era considerado lepras, e era considerada doença incurável. E também, alguns lugares que ele vivia, algumas casas que tinham muito mofo, muitas essas coisas, então era considerada lepra, uma casa doente. Mas falando aqui de Naamã, ele tinha uma lepra, então provavelmente ele tinha alguma doença de pele, e a lepra naquela época também, né? A pessoa com lepra era considerado impuro, segundo a lei de Moisés. No entanto, nós vamos ver que, segundo a lei de Moisés, um leproso, ele não poderia andar na sociedade. Ele não poderia andar no meio dos outros. Ele teria que andar separado da sociedade, para que não passasse essa doença para outra pessoa. Mas como que Naamã era um general do exército e guerreava, mesmo tendo lepra? Porque ele era general do rei Sírio. E essa lei de Moisés era para o povo de Deus. E ele, como ele era um general habilidoso, estratégia, forte, então o rei Sírio não seguiu essas leis. Então ele tinha esse problema, ele tinha a doença, só que eles levavam em consideração o valor que ele tinha como general, como um guerreiro, que se valorizava muito naquela época, o guerreiro, o forte, o estrategista, né? Então ele tinha esse porém na vida dele, que o atrapalhava nas suas batalhas. E aquilo ali deveria ser uma vergonha para ele, um sofrimento, né? Um sofrimento, porque ele tinha valor, ele guerreava, ele ajudava o rei a conquistar as terras, vencia outras batalhas, grandes coisas ele fazia. Só que quando ele chegava na casa dele, imagino eu, que ele tirava aquela armadura e via aquela lepra no corpo dele, aquela ferida no corpo dele. Imagina a decepção, imagina a angústia que esse homem tinha. Talvez se ele pudesse trocar todas as conquistas dele, as batalhas, tudo isso para a cura daquela lepra, com certeza ele trocaria. Então Naamã, ele tinha um porém na vida dele. Talvez você que se achegue até aqui essa manhã, talvez você seja uma pessoa que conquista muitas coisas, grandes coisas. Talvez você seja uma pessoa valorosa na sociedade. Talvez você seja uma pessoa valorosa no seu ministério. Mas talvez você tenha um porém na sua vida. E Deus nessa manhã quer tratar desse porém que está aí no seu coração. Aleluia. Glórias a Deus. Aquele homem era valoroso, era um general valoroso pelo seu rei, mas ele tinha esse porém na vida dele. Ele combatia o povo de Israel, mas Deus tinha um plano na vida de Naamã. Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na vida da humanidade. Deus tem um plano na vida da igreja. E Deus tem um plano na vida daqueles que são contra a igreja. Deus quer limpar. Deus quer purificar. Aleluia. O que nós temos é que esperar em Deus. Essa passagem de Naamã que nós vamos meditar nesses dias, aleluia, glórias a Deus.
Aleluia. Nós vamos entender que o trabalhar de Deus é para todos. Hoje nós vemos muitas lutas, muitas batalhas que vêm contra a igreja do Senhor. Muitas batalhas que vêm contra, aleluia, glórias a Deus, que vêm contra a palavra do Senhor. Mas pode ter certeza que Deus está trabalhando, que Deus está olhando. Naamã batalhava contra o povo de Deus, mas a Bíblia quis dar ênfase na vida de Naamã, quis dar ênfase que ele era um homem valoroso, quis dar ênfase que ele era valoroso, era seu rei, só que deu ênfase no porém que tinha na vida dele. Qual porém que você tem na sua vida dessa manhã que precisa ser curado, que precisa ser restaurado? Aleluia. Comece a colocar aí nas mãos do Senhor esse porém, porque pode ter certeza que Deus quer te curar, te livrar desse porém. Se você ficar aqui nesses 7 dias de campanha, mergulhado na presença do Senhor. Porque às vezes, como eu já disse, às vezes você é uma pessoa valorosa. Às vezes você tem um grande valor para a sociedade. Às vezes você tem um grande valor no seu trabalho. Às vezes você tem um grande valor no seu ministério. Mas às vezes tem um porém. Tem um porém que te atrapalha, que você trocaria tudo para resolver esse porém na sua vida. Porque aqui fala, porém, Naamã tinha todas essas qualidades, porém, era leproso. Porém, era leproso. Qual porém que está te incomodando na sua vida? Deus quer curar. Deus quer limpar. Deus quer purificar. Deus quer sarar. Glórias a Deus. Quantos poréns existe na nossa vida, na nossa família, na nossa nação? De repente você tem uma família abençoada, uma família próspera, mas tem um porém. Tem porém na sua família que você quer resolver. E Deus nessa manhã vem tratar desse porém. Esse porém negativo que está na sua família. É só você confiar. É só você acreditar em Deus. Eu não sei qual o porém que está atrapalhando a sua caminhada. Eu não sei qual o porém que está atrapalhando a sua família. Hoje, nós vivemos numa nação rica, uma nação, digamos assim, próspera, uma terra fértil. Só que a nossa nação tem um porém. E Deus quer tratar esse porém da nossa nação. E Deus quer tratar esse porém. E Deus está tratando desse porém. Nós vivemos numa terra que tem muitas possibilidades, que todos os dias nos dá uma oportunidade de ter uma vida melhor. Mas a terra tem um porém. E Deus está tratando desse porém. Porque o plano de Deus é salvação, é salvar a todos. Naamã batalhava contra o povo de Deus, mas Deus tinha um plano na vida de Naamã. E o plano que Deus tinha na vida de Naamã ia começar nesse porém que ele tinha. Aquele porém que ele escondia
por baixo da sua armadura. Aleluia. Porque aquela lepra, ele escondia ela por baixo da sua armadura e ia para a guerra. Ele colocava a sua armadura e ia para a guerra. Só que o interessante que nós vamos ver na vida de Naamã, que aquele porém não impedia de guerrear, não impedia de ir à batalha. Ele colocava a sua armadura acima daquilo e ia para a batalha. Por isso ele era uma pessoa valorosa aos olhos do rei, de seu rei. Aquilo talvez, quando ele chegasse no palácio, chegasse à sua casa, com a sua família, que ele tirava aquela armadura, aí vinha aquela angústia. Só que aquele, porém, não o impedia dele batalhar, não impedia dele continuar lutando, defendendo o seu rei. Então, ele não se deixava abater por aquele porém que tinha na vida dele. Nós podemos usar este exemplo para a nossa vida. O problema muitas vezes que nós não temos vitória na nossa vida, que nós deixamos esse porém abater a nossa vida. Nós deixamos isso abater a nossa vida. Nós deixamos isso ser mais forte do que nós. Naamã era leproso. Leproso naquela época era uma doença incurável. Não tinha cura. Mas nem por isso ele ficou resmoendo, nem por isso ele deixou aquilo ser mais forte que ele. Ele era leproso, mas era um general, era um guerreiro, era um lutador, servia ao seu rei. E muitas vezes na nossa vida, nós não temos vitória na nossa batalha, porque nós deixamos esse porém tomar conta da nossa vida. Nós nos vitimizamos nessas coisas. É o que nós não podemos fazer. Naamã tinha um porém na vida dele. Mas teve um momento, olha o que Deus fez. Mas teve um momento que Deus quis tratar desse porém na vida de Naamã. Deus quis tratar. Deus quis limpar. E nós vamos ver no decorrer dessa leitura, no decorrer dessa semana, que nós vamos estar meditando nessa vida de Naamã, a estratégia que Deus fez, como Deus trabalhou na vida desse guerreiro. Talvez porque Deus viu a perseverança, Deus viu o guerreiro valoroso que ele era para o seu rei. Ele não deixou esse problema se abater na vida dele. Ele era um guerreiro. Ele ia para a batalha. Ele punha a armadura em cima daquela doença, em cima daquela ferida, mas ele ia para a batalha. Se você quer ter vitória na sua vida, seja mais forte do que isso. Esse porém que está na sua vida, e vá para a batalha. Às vezes precisamos vestir armadura por cima das nossas feridas, sim. Qual que é a armadura que nós colocamos por cima das nossas feridas? Qual que é a armadura que você coloca por cima das suas feridas? A palavra de Deus. Aqui está a armadura que nós devemos revestir e ir para a batalha. E sermos pessoas valorosas aos olhos do Senhor. As pessoas que tinham lepra naquela época se afastavam, saíam do meio da sociedade, viviam isolados. Mas Naamã não. Naamã vestia a armadura e ia para a batalha, ia defender o seu rei. Ele não deixava esse porém, não deixava essa dificuldade
se abater diante dos seus compromissos, diante das suas responsabilidades. Ele não deixava. Aquilo era incurável. Era incurável para o ser humano, mas para Deus não. Tanto que Deus via a batalha de Naamã, Deus olhou para aquele homem que até batalhava contra o povo de Israel. Mas Deus viu e quis fazer uma obra na vida daquele general. Por que Deus quis fazer uma obra na vida de Naamã? Creio eu, porque Deus viu a persistência, mesmo tendo uma doença incurada, mesmo tendo um porém na vida dele, mas ele servia ao rei, ele era obediente ao rei, ele ia para a batalha, ele era obediente, ele era um general, ele era um guerreiro, ele não se abatia com aquele problema que ele tinha na vida dele. Ele servia ao rei, ele ia nas batalhas e conquistava, era um conquistador. Colocava a armadura por cima daquilo, por cima daquelas feridas, por cima daquela lepra e ia para a batalha. Nós muitas vezes não temos vitória na nossa vida, porque às vezes um probleminha que nós temos, um porém que nós temos na nossa vida, nós nos deixamos abater. Nós já não queremos fazer mais nada. Eu não posso. Ficamos no nosso vitimismo. Eu não consigo. Eu tenho esse problema que não me deixa fazer isso, não me deixa fazer aquilo. Naamã tinha uma lepra, uma doença incurável, e ele era valoroso. Ele vestia a armadura. Então, se você tem um problema, se você tem um porém na sua vida, vista a armadura de Deus, que está na palavra de Deus, e vá para a batalha. E vá para a batalha. Que Deus fará uma obra na sua vida no momento que você menos espera. Deus fará, Deus tirará esse porém da sua vida. Se Deus quis fazer isso com um homem que guerreava contra o seu povo, quanto mais a nós que somos servos do Deus Altíssimo, Deus nos livrará, Deus nos dará vitória. Que nós temos que fazer, aleluia, glórias a Deus. Que nós temos que fazer é parar de olhar para esse porém da nossa vida, essas coisas parar de dar ênfase para isso. Vestir a nossa armadura, que é a palavra de Deus, e ir para a batalha. Porque você também é um servo valoroso aos olhos do Senhor. Você é uma pessoa valorosa aos olhos do Senhor. Se você chegou até aqui nessa manhã, porque Deus quer fazer uma obra na sua vida. Se você chegou aqui nessa manhã, Deus quer tirar esse porém da sua vida. Deus vai armar estratégia para te dar esse livramento, para tirar essa lepra da sua vida, aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. Pode ter certeza que nesses 7 dias de campanha de Naamã, nós vamos estar meditando nessa história de Naamã. E nós vamos ver como foi o trabalhar de Deus na vida de Naamã. A estratégia que Deus teve na vida de Naamã. E o Espírito Santo vai nos falar como Deus quer trabalhar na minha vida, como Deus quer trabalhar na sua vida. A palavra que tem nessa manhã, para mim e para você. Você é uma pessoa valorosa. Você é uma pessoa batalhadora. Talvez você tenha valor no seu trabalho, você tenha um valor no seu ministério, você tem valor na sua vida secundária, mas você tem um porém. E Deus quer tratar esse porém que está na sua vida. Deus quer tirar essa lepra que está na sua vida. Essa lepra que está na sua família. Essa lepra que está no seu trabalho. Continue firme nessa campanha de oração. Hoje é o primeiro dia. Será 7 dias.
aqui mergulhado na presença do Senhor. Fique firme nessa campanha de oração. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós estamos orando aqui nessa manhã. Estamos na presença do Senhor desde as 5h30 da manhã. E você que tem um porém, coloque aí seu pedido de oração. Se você não quiser colocar nos comentários, vá lá no WhatsApp. Quer colocar no particular? Coloque no particular, no WhatsApp. Glórias a Deus. Que hoje, às 6 horas da tarde, eu vou tirar, às 18 horas, eu vou tirar um momento para estar orando por esse porém que está na sua vida. Todos nós, acredito eu, todos nós temos um porém na nossa vida. Às vezes nós estamos bem financeiramente, estamos prósperos. Às vezes nós estamos bem no nosso ministério. Às vezes nós estamos bem na nossa vida profissional, na nossa vida secundária. Mas às vezes tem um porém que está aí no seu coração. Que quando você deita, você põe a cabeça no travesseiro, isso lhe incomoda. Quando você vai vestir sua armadura de guerra e vai à batalha no seu dia, no outro dia, isso te incomoda. Quando você chega do seu dia de batalha, o seu dia de trabalho, que você tira essa armadura para descansar, isso machuca. Você vê os machucados, você vê as feridas. Algo que está te ferindo e muitas vezes o ser humano não vê. Muitas vezes nós não vemos. Porque esse porém está no seu coração. Deus quer tirar isso do seu coração. Deus quer limpar isso do seu coração. É só você permanecer aqui, mergulhado na presença do Senhor. Hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro mergulho que nós damos na presença do Senhor. Persevere. Persevere. Persevere que Deus vai te curar. Deus vai te limpar. Aleluia. Glórias a Deus. Deus vai te curar. Deus vai te limpar. Coloque aí seu pedido de oração, que vamos estar orando por você. Quero aqui, neste momento, quero agradecer aos apoiadores desse projeto. Aleluia. Glórias a Deus. Aqueles que têm nos apoiado nesse projeto, nessa campanha. Aqueles que têm sido parceiro nesse projeto, nessa campanha. Glórias a Deus. Transporte Van Eliana. Talvez se você precisa fazer uma viagem com sua família, vá com segurança. Às vezes é melhor você deixar seu carro na garagem, deixar tudo na garagem e contratar um profissional e viajar com segurança. Transporte Van Eliana. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 359-9845-9212. Aqui em Andradas, glórias a Deus. Rua Jorge Teodoro, 86, Jardim Alfa, Andradas, Minas Gerais. Automecânica Vital, Nacional Importados. Automecânica Vital, de repente seu carro deu problema, glórias a Deus. Seu carro deu problema e você precisa levar ele no mecânico. Automecânica Vital. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 35987086362 ou na Rua Espírito Santo, número 18, Vila Santa Rita, Andradas, Minas Gerais. Eu tenho certeza que além de ele consertar seu carro, você será abençoado, seu carro sairá ali abençoado, porque é a mecânica do nosso pastor Vital. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. CETADEB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. CETADEB. Se você quer
fazer o estudo da palavra de Deus. Estudo da palavra de Deus. Ter uma formação teológica dentro da palavra de Deus. CETADEB, Centro Educacional Teológico dessa Assembleia de Deus do Brasil. Nós temos aqui em Andradas um núcleo ligado ao CETADEB. Entre em contato pelo WhatsApp 35-99126-2885 e venha fazer o estudo da palavra de Deus. Não é um curso não, gente, não é só um curso não. É estudo, nós temos o estudo básico com 17 volumes, você recebe todo o material de estudo, tá? Nós temos o estudo, o nível médio com 10 volumes e nós temos o nível avançado com 10 volumes. Então são 3 níveis que você passa. É uma faculdade teológica, não é um cursinho não. É uma faculdade teológica. Cada nível que você passa, você recebe o certificado. E você recebe todo o material da sua casa para você estudar. Entre em contato pelo WhatsApp 35-99126-2885 e passaremos todas as informações necessárias. E também terapia quântica. De repente você está passando aí por um momento emocional, com problema na sua vida emocional. E quando você está com problema na sua vida emocional, tudo ao seu redor gera problemas. E a doença emocional, ela é responsável por 90% da sua doença física. Isso já é comprovado cientificamente. A sua doença emocional, a sua doença psicológica, ela é responsável por 90% da sua doença física. Então, se você tem uma doença física, na maioria das vezes, ela vem do seu emocional. Aí você vai no médico, você cura o teu físico, ela melhora por um tempo. Mas se você não curar o seu emocional, essa doença volta. Essa doença pode voltar, às vezes, de outra maneira. Porque você tem que também cuidar do seu emocional. Terapia quântica. Terapia quântica cuida da sua doença emocional, da sua doença psicológica, tá bom? Você pode também estar entrando em contato, você quer saber mais sobre terapia quântica, pelo WhatsApp 35-99126-2885. Amém? Então esses são nossos parceiros, aqueles que têm apoiado esse projeto, A Hora do Milagre, apoiado essa campanha. Amém? Muito obrigado por ter passado aqui e eu falo para você, continue firme. Continue nessa campanha, nesses 7 dias de campanha, que Deus fará um milagre na sua vida. Hoje nós tratamos do porém. O porém que muitas vezes nós temos na nossa vida, aquilo que só nós às vezes sabemos, só nós conhecemos. Aquele porém que muitas vezes é do seu particular. Tua vida às vezes parece estar uma maravilha. Quantas vezes você chega no seu trabalho, você chega sorrindo, alegre, mas só Deus sabe o porém que está no seu coração. E Deus quer tratar desse porém. Deus quer tratar disso na sua vida. Deus vem tratar disso na sua vida nessa manhã. Vem tratar desse porém. Deus quer cuidar. Naamã era um homem valoroso, porém leproso. Deus quer curar essa lepra que está na sua vida. Deus quer tirar, Deus quer te limpar. Então mergulhe na palavra do Senhor. Mergulhe na presença do Senhor hoje e no decorrer dessa semana, nesse decorrer desses 7 dias que vamos estar aqui nessa campanha de oração. Pode ter certeza que Deus te dará vitória. Deus te dará vitória. Amém? Vamos orar mais uma vez, porque a gente está encerrando, que já faz 1 hora que estamos aqui na presença do Senhor. E quando estamos na presença do Senhor, a hora voa. Daqui a pouco nós estamos indo para o trabalho, talvez você já esteja no seu trabalho, ou esteja preparando, daqui a pouco também vou para o meu trabalho, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus tem nos dado trabalho, Deus tem nos prosperado, glórias a Deus. Coloque seu pedido de oração aí nos comentários, ou se quiser, entre no WhatsApp, que eu deixei, coloque lá no WhatsApp, se quiser conversar, se quiser expor, né,
à tarde, hoje a partir das 4 horas da tarde, estarei atendendo o WhatsApp, olhando e vendo os seus pedidos de oração, estarei atendendo. Amém? Então, a partir das 16 horas hoje, estarei olhando os pedidos e já vou estar orando por você. Amém? Coloque seu pedido aí e ore comigo nessa manhã. Ore comigo neste momento. Entregue tudo esse porém, coloque nas mãos do Senhor. Mergulhe na presença do Senhor neste momento. Vamos fazer mais uma oração para estarmos encerrando essa live, essa hora. Aleluia. Glórias a Deus. Ore comigo nessa manhã. Ore comigo neste momento. Feche seus olhos e abra o seu coração, porque Deus já falou conosco e Deus vai continuar falando com você nesse dia. Ore comigo. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa hora que passamos aqui na sua presença, meu Pai. Obrigado pela sua palavra dessa manhã, meu Pai. Que essa sua palavra venha continuar falando aos nossos corações. Que o Espírito Santo venha continuar falando ao nosso coração, à nossa vida. Pai, eu clamo a Ti agora e eu entrego nas Tuas mãos esse irmão, essa irmã que tem chegado aqui nessa live, meu Pai. Está chegando aqui porque precisa de algo da sua parte, Pai. Vem buscar algo da sua parte. Que o Senhor venha abençoar esse irmão. Venha abençoar essa irmã que vem chegando nessa live, meu Pai. Porque o Senhor é aquele que não despede ninguém de mãos vazias. Todos aqueles que chegaram até aqui, meu Pai, sairá abençoado por Ti. Abençoe a cada um. Abençoe as famílias desse irmão que está aqui. O Senhor conhece a necessidade que cada um tem no seu coração, meu Pai. Abençoe. Faça um milagre na vida dessa pessoa, meu Pai. O Senhor conhece, meu Pai, aquilo que está lá no íntimo, meu Pai. Aquilo que está na intimidade, aqueles poréns, meu Pai, que tem tido a dificuldade na caminhada, meu Pai. Mas o Senhor hoje vem limpar os porém, o Senhor vem curar, o Senhor vem curar as lepras, o Senhor vem tirar essas lepras da nossa vida, do nosso coração, o Senhor vem nos limpar, o Senhor vem nos purificar. Abençoe, meu Pai, abençoe aqueles que vão sair para o seu trabalho, aqueles que estão no seu trabalho, abençoe aqueles que estão impedidos de trabalhar nesse momento devido às circunstâncias, abençoe e prospere, meu Pai, abençoe os ofertantes dessa obra, meu Pai. Prospere os ofertantes dessa obra, meu Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço por este momento, por essa hora que passamos aqui, meu Pai. E eu despeço cada um que está aqui, meu Pai, debaixo das suas potentes mãos, que o Senhor os guarde a cada um nesse dia. Prospere esse povo, prospere esse que se achegam a este momento, a esta hora, a hora do milagre, meu Pai. Obrigado, Senhor, eu coloco cada um em suas mãos. Abençoe a nossa nação, abençoe os nossos políticos, abençoe os nossos pastores, abençoe os obreiros da sua casa, os missionários, as missionárias, meu Pai. Abençoe aqueles que fazem a sua obra, meu Pai. Nos dê força, nos dê sabedoria para continuar firmes nesse projeto, meu Pai. Que seja tudo para a sua honra e para a sua glória. Amém. Glórias a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, é uma honra, foi uma honra ter passado aqui esta hora na presença do Senhor e com a sua presença também. Muito obrigado, eu falo para você nesse dia, hoje você está tendo uma oportunidade de fazer a diferença nessa terra, hoje você está tendo a oportunidade, então eu falo a você, faça a diferença na vida de alguém. Dê uma preferência para alguém. Se você for no supermercado fazer suas compras, leve umas moedinhas a mais, compre um alimento a mais e doe para um necessitado. Seja um canal de bênção na vida de outra pessoa. Abençoe outra pessoa. E pode ter certeza que você será abençoado. Abençoe com um sorriso, abençoe com alimento, abençoe com a roupa que você não usa mais, talvez esteja no seu guarda-roupa. Abençoe. Abençoe alguém nesse dia e você verá quanto Deus irá te abençoar. Encerraremos aqui essa live ouvindo o hino 467 da harpa cristã. Aleluia. Não duvide.
Não duvide que Deus fará um milagre na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Não duvide, porque Deus chegou na sua vida nessa manhã. Jesus chegou na sua vida para te abençoar. Aleluia. Glórias a Deus. E amanhã, se Deus nos der graça, estaremos aqui para o segundo dia dessa campanha de Naamã. Segundo dia, para mergulharmos na presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Santo Senhor. Glórias a trevas. Muitas vezes as trevas vêm te assustar. Fique tranquilo. As tempestades, lá do alto, o Mestre vê tudo que está passando na nossa vida. Ele está vendo esse porém da tua vida hoje. Glórias a Deus. Aleluia. Solta tudo nos planos. Toma os remos da sua vida na presença do Senhor. Navega com fé em Jesus. Navega esse dia com fé em Jesus, que Jesus já te abençoou. Glórias a Deus. E verás a abundância que Deus tem na sua vida hoje. A abundância que Deus vai fazer na sua vida hoje. Tenha fé. Confia nele. Pois com Jesus você estará seguro. Glórias a Deus. Confie no Senhor. Esteja com o Senhor. Seja mergulhado na presença do Senhor. E verás a glória de Deus na sua vida hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Nosso Deus, aquele que cuidou do povo do deserto, Ele quer cuidar de você hoje também. Glórias a Deus. Mesmo poder que Ele tem no deserto, Ele tem hoje. Nosso Deus não muda, Ele nunca falhará. Ele nunca falhará. Confia nele. Solte tudo nas mãos dele. Aleluia. Glórias a Deus. Deixa Deus cuidar, deixa Deus te guiar. Glórias a Deus. Deixa Deus guiar a sua vida. Entregue seus caminhos ao Senhor. Entregue sua vida a Jesus. Deus quer te guiar. Glórias a Deus. Nos caminhos de Jesus, com Jesus na sua vida, você estará mais seguro. Você estará seguro. Glórias. Deus sempre nos ouve quando pedimos algo a Ele. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Solta nas mãos de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Com Ele, Senhor, estás. Entrega seu dia ao Senhor. Nós já entregamos o nosso dia a Deus. Passamos aqui 1 hora na presença do Senhor. Agora tenha certeza da tua vitória. Tenha certeza que o Senhor já te deu vitória. Até amanhã, se Deus permitir, às 5:30 da manhã,
na hora do milagre, segundo dia da campanha, a campanha de Naamã. Deus te abençoe. Até amanhã.